Você já notou como o YouTube parece saber exatamente o que você quer assistir, mesmo antes de você perceber? É como se ele lesse sua mente. Ou algo ainda mais profundo. Por trás de cada recomendação, há um algoritmo que observa padrões, hábitos e até os seus impulsos mais obscuros. Mas e se esse mesmo sistema te levasse a ver algo que você não estava preparado para encontrar? Você hesita, mas clica, e o que surge na sua tela é isso. แม่มเอ้ยแม่มทางมาเหรอเด้อแม่มนอนเหรอเด้อนี่แม่มโอดเอาเด้อแม่มนี่เนาะทางมาหาแม่หมอแล้วนี่แม่มโอดเอาแม่มไวๆได้หนึ่งเลยก็เป็นเดือนแล้วก็นี่นะเป็นได้เดือนนึงแล้วนะแม่หมอ2 คืนมันจะนอนหลับๆตื่นๆบางทีมันจะเหลือบางทีมันก็มือไปช่วงเด็กยากเลยตะมือไปขาดแม่หมอมันนอนในซอยนั่นเองแม่หมอจะเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวเจ้าดีด่าเด้อEste vídeo tem 3 minutos e 10 segundos de duração e foi publicado pelo canal Ícaro Apple Hive em outubro de 2017. O título, direto e enigmático, Possessão Misteriosa na China. Nas imagens, uma jovem está deitada, coberta por um lençol. Ao lado, uma mulher parece entoar orações, enquanto outras pessoas se aproximam em silêncio. Em seguida, essa mesma mulher traz 2 ovos e coloca sobre um prato, e os movimenta sobre o corpo da garota. Ela quebra um ovo e passa o segundo sobre a menina. Antes de quebrar, dele escorre um líquido preto. Nesse momento, a jovem desperta, bebe o conteúdo e, de repente, arqueia o corpo como se algo a puxasse para cima. A filmagem corta bruscamente. Na sequência, alguns dos familiares que estavam presentes aparecem mortos. Logo depois, é o cinegrafista quem cai. O estilo do vídeo remete aos clássicos do found footage, nos quais quem segura a câmera é sempre o último a testemunhar algo perturbador, antes que tudo escureça ou a lente caia no chão. O carimbo no canto da tela indica que a gravação teria ocorrido em 24 de novembro de 1997,
por volta das 22h05. Mas há um detalhe curioso. Embora o título mencione a China, os diálogos estão em tailandês, algo que diversos usuários também notaram. Com poucas informações disponíveis, investiguei o canal de Ícaro e notei que ele costuma postar vídeos estranhos de várias partes do mundo. Talvez tenha apenas encontrado esse material e compartilhado com o título que vemos. Infelizmente, não encontrei nenhuma origem confiável. Fiz uma busca reversa por imagem, mas não surgiram nomes, nem pistas sobre atores ou contextos. Ainda que seja improvável, será que esse vídeo poderia realmente ter registrado um episódio sobrenatural? Essas imagens mostram um homem se perdendo a mais de 90 metros abaixo do solo, nas catacumbas de Paris. Esse vídeo vem intrigando e perturbando os espectadores desde que surgiu no ano 2000. Originalmente, as catacumbas eram usadas para a extração de calcário, ainda na época do domínio romano. Mas, no final do século XVIII, quando os cemitérios de Paris atingiram seu limite, o governo decidiu exumar ossos e restos mortais e transferi-los para esse vasto subterrâneo. Com o tempo, os túneis deixaram de ser apenas depósitos fúnebres e passaram a atrair moradores e visitantes curiosos por explorar os mais de 320 quilômetros de corredores sob a cidade, um verdadeiro labirinto escondido sob as ruas. Embora a gravação tenha sido feita em 1993, ela só se tornou pública em 2000, quando foi exibida em um episódio do programa Scariest Places on Earth, do canal ABC Family. No episódio, o cineasta francês Francis Friedland afirma ter recebido a fita de um explorador das catacumbas, que a teria encontrado abandonada dentro de um dos túneis. O mais inquietante é que o homem por trás da câmera jamais foi identificado, e até hoje não se sabe se ele saiu de lá com vida. O que exatamente ele viu naquele labirinto subterrâneo? E por que a fita foi deixada para trás, como se alguém quisesse que fosse encontrada? This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer, some of the people who wandered down there. It was given to me. I looked at the tape. It's very bizarre. This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. Algumas partes revelam salas repletas de ossos, marcas em forma de setas no chão, e até uma pintura incomum exibindo a silhueta de uma figura humana em uma das paredes. So basically he's filming what he's seeing. Endless. Very deep inside the catacombs. View shots, other than the pictures of bones. Human bones. These were the poor Parisians who died over the last 1,000 years. At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not uncommon. People have been painting in the catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace an itinerary to some extent. Em determinado ponto, a respiração do homem se torna ofegante e ele passa a correr, como se estivesse tentando escapar de algo ou alguém. O som de sua respiração se intensifica gradualmente, revelando um medo crescente. De tempos em tempos, ele faz breves pausas, possivelmente tentando decidir qual direção tomar diante dos intermináveis corredores. We hear his breathing get louder and louder. As though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, and he keeps rolling until it runs out of tape. Ele começa a correr cada vez mais rápido, mais fundo. De repente, ele deixa a câmera cair no chão. O equipamento continua gravando sozinho até que a fita chegue ao fim. Ao revisar as imagens, Friedland apontou que a presença de ossos espalhados de forma desorganizada e a quase ausência de grafites nas paredes
indicam que o homem havia chegado a uma região extremamente remota das catacumbas. Intrigado com o que poderia ter provocado tanto pânico, Friedland e sua equipe decidem entrar nos túneis para investigar. Ao comparar os registros da filmagem com o ambiente real, estimam que o explorador estava a cerca de 90 metros de profundidade. A essa distância da superfície, se uma lanterna falha ou se a bateria acaba, as chances de retornar com vida são praticamente inexistentes. Durante a expedição, a lanterna da equipe começa a apresentar falhas. Diante disso, Friedland opta por interromper a busca, mas logo percebe que sair de lá seria bem mais complicado do que entrar. Enquanto tenta encontrar a saída, ele reconhece nas paredes a mesma pintura mostrada na gravação. Pouco depois, ao seguir por um túnel estreito, eles chegam até a mesma sala repleta de ossos que aparece no vídeo. Apesar das descobertas, nada foi encontrado que explicasse o que havia assustado o homem misterioso. Depois de 12 horas explorando os subterrâneos, eles encerram a busca e decidem retornar. Após a exibição do episódio, milhares de pessoas recorreram a fóruns online para debater teorias sobre a origem da filmagem. Uma das hipóteses mais aceitas é que o homem, percebendo que estava perdido, foi tomado por um ataque de claustrofobia e entrou em pânico, correndo sem direção. No entanto, isso não explica por que ele abandonaria a câmera, uma das poucas fontes de luz que tinha. Essa decisão levou muitos a acreditar que ele pode ter visto outra pessoa nas profundezas. Nos últimos anos, há relatos de exploradores sendo assaltados nos túneis das catacumbas. Se o homem cruzou com alguém a essa profundidade, talvez tenha imaginado o pior, o que justificaria sua fuga desesperada e o abandono do equipamento. Outros, porém, acreditam que ele viu algo diferente. Algo ainda mais aterrorizante. Cientistas explicam que o ar se movendo por rachaduras nas paredes das catacumbas pode gerar um som de frequência extremamente baixa, chamado infrassom, ou frequência fantasma. Esse tipo de som, normalmente inaudível, é capaz de provocar ansiedade, arrepios e até sentimentos de profunda tristeza. Também pode fazer os olhos vibrarem levemente, criando a ilusão de sombras se movendo à margem da visão. Com todos esses efeitos, não seria difícil imaginar que o explorador tenha acreditado estar acompanhado por algo que não conseguia ver. É uma possibilidade, mas há também quem afirme que tudo não passou de uma encenação dos produtores do programa, feita para chocar o público. É curioso que apenas cerca de 90 segundos da gravação tenham sido divulgados, considerando que Friedland afirma que a fita tinha mais de 40 minutos de duração. A única evidência de sua existência vem do próprio relato dele. Nunca foi comprovado se a gravação era autêntica. O que se sabe é que as imagens foram captadas a 90 metros de profundidade nas catacumbas de Paris. Talvez, com o tempo, mais informações venham à tona. Mas até lá, a origem desse registro inquietante permanece envolta em mistério. Entre todos os creepypastas e vídeos assustadores no estilo Top 10 que viralizaram nas últimas décadas, Dining Room or There Is Nothing continua sendo um dos que mais causou desconforto nos espectadores. Esse perturbador curta-metragem de 1 minuto, reproduzido em looping, foi publicado no YouTube em 2006. Na gravação, vemos uma mulher de rosto extremamente pálido sentada à cabeceira de uma mesa de jantar, dentro de uma casa escura, enquanto, do lado de fora da janela, uma fogueira arde silenciosamente. Logo após abrir os olhos, a mulher pronuncia as palavras "não há nada", "there is nothing", mas de forma invertida, como se estivessem sendo ditas de trás para frente. Em seguida, ela mergulha o rosto em uma tigela de comida, enquanto a câmera lentamente se afasta, revelando o restante do cômodo. O vídeo então começa a ser reproduzido ao contrário, e quando a mulher levanta novamente a cabeça da tigela, ela repete a frase, desta vez em sua forma correta: "There is nothing", não há nada.
Um ano após o envio original, o criador publicou o mesmo vídeo em alta definição. Desde então, Dining Room or There Is Nothing já acumulou quase 10 milhões de visualizações. E o vídeo assombroso se tornou um clássico na comunidade de terror online. A natureza perturbadora do vídeo gerou muita especulação em fóruns e redes sociais, com vários usuários alegando que quem assistisse ao vídeo seria amaldiçoado. O olhar intenso da mulher e sua mensagem enigmática continuam assustando os espectadores até hoje. E mesmo que existam muitos outros vídeos considerados mais assustadores, muita gente relata que Dining Room or There Is Nothing causa uma sensação particularmente desconfortável. Depois de perceber quanta atenção seu vídeo estava recebendo, o criador montou um site onde explica o significado de Dining Room or There Is Nothing, dizendo: essa obra nasceu de um desejo pessoal e paradoxal, encontrar uma prova empírica de que não existe nada após a morte. Quis apagar a linha entre vida e morte, mostrando alguém que retorna do além apenas para negar sua existência, cumprindo assim o próprio paradoxo. Apesar de sua atmosfera perturbadora e do fato de ter causado desconforto em milhões de pessoas ao redor do mundo, Dining Room or There Is Nothing é, na verdade, um curta experimental criado por David Earl, um comunicador apaixonado por produções audiovisuais não convencionais. A mulher no vídeo é Leah Porer, uma artista dinamarquesa frequentemente envolvida em projetos com temática esotérica, como este. Mesmo sendo apenas uma obra artística, o vídeo se firmou como um verdadeiro clássico dentro da comunidade de horror online, desde sua publicação original, há 17 anos. Mariana Mordegard Glesgård. Esse nome pode soar familiar para quem já se aventurou pelas regiões mais sombrias do YouTube em busca de vídeos verdadeiramente perturbadores. A história ganhou força em 2008, quando um vídeo com esse título, com apenas 22 segundos de duração, foi publicado por um canal obscuro chamado IR Witsi. Pouco tempo depois, o vídeo foi removido do YouTube por motivos não revelados, mas acabou sendo repostado em abril daquele mesmo ano. A gravação mostra um homem com bigode, posicionado diante de um fundo avermelhado e enevoado, olhando fixamente para a câmera, enquanto um som agudo e incômodo, parecido com o ruído de uma furadeira, ecoa ao fundo. Pouco antes do final, a câmera dá um zoom no rosto do homem, que então sorri discretamente e levanta as sobrancelhas por cerca de 2 segundos. Depois disso, a tela escurece. Nas semanas seguintes ao envio original, diversas versões duplicadas surgiram, incluindo uma versão estendida de 2 minutos, com uma creepypasta na descrição, publicada por um canal pequeno que postava vídeos estranhos e aleatórios. Segundo a descrição dessa versão estendida, o vídeo original também teria durado 2 minutos e foi removido do YouTube porque 153 pessoas que o assistiram teriam arrancado os próprios olhos e os enviado pelo correio para a sede da plataforma, em San Bruno, Califórnia. A lenda conta que essas mesmas pessoas teriam escrito mensagens enigmáticas nos próprios antebraços, inscrições que jamais foram decifradas. Disse ainda que apenas um funcionário do YouTube teve coragem de assistir ao vídeo completo. Após cerca de 45 segundos, ele teria começado a gritar incontrolavelmente. Os demais funcionários presentes na sala se recusaram a olhar para a tela, mas relataram ter ouvido um som agudo e ensurdecedor antes de desligarem o monitor. A história segue afirmando que o funcionário ficou profundamente traumatizado, vive sob sedação constante até hoje e não consegue se lembrar do que viu naquele vídeo. Segundo a creepypasta, a gravação teria sido enviada a partir de um endereço IP inexistente, o que impossibilitou qualquer tentativa de rastrear sua origem pelas autoridades. Além disso, o homem mostrado na filmagem nunca foi identificado. Após o surgimento da suposta versão estendida, o vídeo ganhou notoriedade em fóruns como Unexplained Mysteries e no board/she do 4chan, gerando dezenas de correntes virais e artigos traduzidos para diversos idiomas.
Milhares de usuários passaram a discutir o vídeo em sites como Yahoo Answers e Wiki Answers, o que contribuiu para que Mariana Mordegard Glesgorv se tornasse um verdadeiro clássico entre as creepypastas. A história foi até mesmo arquivada, oficialmente no site creepypasta.com, em agosto de 2008. A lenda também se espalhou para a web russa, onde foi adaptada por blogs e portais de notícias locais. Uma das versões russas chegou a adicionar um elemento conspiratório à narrativa, alegando que o vídeo teria sido criado por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Poucos dias após o surgimento do vídeo original, um conteúdo de desmentido foi publicado no YouTube, embora tenha sido deletado posteriormente. Nele, o autor afirmava que toda a história era falsa e que o homem da gravação era, na verdade, Byron Cortés, um coordenador de marketing guatemalteco que trabalhava em uma agência de publicidade em Los Angeles e vivia nas Ilhas Virgens Americanas. Segundo ele, a imagem havia sido extraída de uma pesquisa online de 2004 sobre profissionais de marketing e depois manipulada por um usuário do site Ebaum's World para criar o vídeo perturbador. Com base nas evidências reunidas ao longo dos anos, torna-se claro que a história por trás de Mariana Mordegard Glesgorv é apenas mais uma lenda urbana. Se realmente houvesse 153 pessoas enviando seus próprios olhos ao escritório do YouTube, as autoridades certamente teriam tomado providências. O que nunca ocorreu. Considerando que o homem do vídeo foi identificado como uma pessoa comum, com emprego e vida familiar, a explicação mais provável é que sua imagem tenha sido escolhida aleatoriamente, modificada para parecer inquietante e transformada em creepypasta por alguém com talento para criar mistérios virais. Quem já explorou os cantos mais obscuros da internet, provavelmente, em algum momento, se deparou com um vídeo estranho de um androide cantando. Em 2009, um canal chamado Creepyblog publicou no YouTube um vídeo intitulado Eu Sinto Fantástico. Esse foi o único conteúdo já postado pelo canal e mostra de forma inquietante um robô humanoide repetindo, de forma mecânica, frases como Eu sinto fantástico, você sinta fantástico, você é fantástico, eu sou fantástico, hey, hey, hey. Tudo isso dentro de um cômodo sem janelas, com iluminação artificial. À medida que o vídeo avança, o androide aparece em diferentes poses e trajes. Em um certo momento, porém, a música muda para algo mais enigmático, com versos como Por favor, deixe, por favor, me, corra, 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 por favor, por favor, por favor. A descrição do vídeo também é estranha. Ela faz referência ao mito grego de Pigmalion, um escultor que não conseguia encontrar a mulher perfeita, e então decidiu esculpir uma em marfim. A deusa Afrodite, comovida, deu vida à estátua. A única ligação aparente entre esse mito e o vídeo é a sugestão de que o criador do robô talvez tenha tentado criar sua própria versão da mulher ideal. Por volta dos 2 minutos, o vídeo corta abruptamente para a imagem de um amontoado de folhas e galhos em um quintal aleatório, sem nenhum contexto, explicação ou trilha sonora. Após assistir ao vídeo, muitos espectadores relataram sentir tudo, menos fantástico. Teorias conspiratórias rapidamente começaram a surgir nos fóruns online. A mais popular, a de que o criador do vídeo seria um assassino em série. Segundo essa teoria, as diferentes roupas usadas pelo androide pertenceriam às vítimas dele, e o quintal mostrado seria o local onde esses corpos foram enterrados. As letras estranhas e o tom geral do vídeo apenas reforçaram essa hipótese para muitos. Mas, felizmente, nada disso é verdade. A identidade do criador e os motivos por trás do projeto são, na verdade, bem documentados. O robô que aparece no vídeo se chama Tara, the Android, e foi desenvolvido por um professor universitário de Connecticut, chamado John Bergeron. Segundo um site hospedado no antigo geocities.ws, Bergeron criou a Android como parte de um projeto
para tentar entrar na indústria de animatrônicos e robótica. Ele até chegou a planejar apresentações ao vivo com Tara para divulgar sua invenção. Tara também apareceu em um site de tecnologia de aparência duvidosa, chamado AndroidWorld.it. Alguns dos outros vídeos musicais com ela são ainda mais esquisitos, mas continuam sendo parte de um projeto de engenharia, não de uma mente assassina. Curiosamente, embora o vídeo de I Feel Fantastic tenha sido postado no YouTube em 2009, a última atualização que John Bergeron fez em seu site foi em 2006. Isso levanta a possibilidade de que o canal Creepy Blog talvez nem seja dele. Pode ser que alguém tenha simplesmente encontrado o vídeo, achado estranho o suficiente e decidido compartilhar. O único mistério que permanece é: por que Bergeron escolheu fazer vídeos tão assustadores se sua intenção era se destacar na indústria de animatrônicos? Ele nunca chegou a explicar. Blank Room. Soup Avi é um vídeo enigmático que circula no YouTube desde 2005 e rapidamente chamou a atenção de alguns dos maiores canais de terror da plataforma. Muitos acreditam que se trata de um conteúdo vazado da Deep Web, o que só aumentou seu mistério. A cena se desenrola da seguinte forma. Um homem vestindo uma regata branca está sentado em um cômodo totalmente branco, comendo sopa usando uma colher de madeira enorme. Poucos segundos depois, duas figuras se aproximam. Elas estão fantasiadas como grandes bonecos com olhos pretos e vazios e parecem tentar consolar o homem enquanto ele se alimenta. No entanto, ele não demonstra nenhum alívio. Pelo contrário, começa a chorar de forma desesperada, mas continua comendo como se estivesse preso naquela situação. Logo após a publicação de Blank Room Soup Avi, teorias inquietantes começaram a circular, levantando a possibilidade de que o vídeo mostrasse, de fato, um caso real de tortura. Na época, plataformas como 4chan e Reddit ainda estavam em seus estágios iniciais, o que fez delas terrenos férteis para especulações e interpretações sinistras sobre o conteúdo do vídeo. Uma das teorias mais conhecidas afirmava que o homem, junto com sua família, teria sido sequestrado por indivíduos mascarados. Nos meses seguintes, mais vídeos com os mesmos personagens começaram a surgir online. Um deles seria uma continuação direta de Blank Room Soup, e outro mostrava os personagens sequestrando alguém em vídeo. Durante pesquisas sobre a origem de Blank Room Soup, surgiu o nome Raymond Percy, ligado aos trajes misteriosos usados no vídeo. Descobriu-se que Raymond Percy é um animador e diretor de animação, que já trabalhou em grandes produções, como Os Simpsons, Frozen e Detona Ralph. Ele também tem uma conta na plataforma Dailymotion, onde diversos vídeos com os mesmos personagens de Blank Room Soup podiam ser vistos, mas em contextos bem mais inocentes. Usando o Wayback Machine, descobriu-se que o vídeo original foi postado na conta de Raymond Percy, com o título Freaky Soup Guy, e a legenda: um clipe de pessoas que se parecem conosco fazendo algo que nós jamais faríamos. Prometemos. A maioria desses vídeos já foi excluída, incluindo o próprio Freaky Soup Guy. A legenda ambígua levanta dúvidas sobre se o vídeo realmente foi criado por Percy ou apenas associado a ele depois. Em 2016, a youtuber Rainbot entrou em contato diretamente com Raymond Percy em busca de respostas. Ele afirmou ter criado as fantasias usadas no vídeo, revelando que os personagens se chamam Ray Ray, figuras usadas em diversas apresentações ao vivo ao redor do mundo. Independentemente de Raymond Percy estar ou não dizendo a verdade, o que se sabe com certeza é que Blank Room Soup nunca foi um vídeo originado da Deep Web. Apesar de algumas pessoas ainda defenderem a autenticidade do material, há uma quantidade significativa de evidências que contradizem essa ideia. Atualmente, há um consenso geral de que os vídeos não vieram da Deep Web, mas sim de uma narrativa perturbadora que acabou se espalhando e ganhando força
com o passar do tempo. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço de verdade por você estar aqui comigo até o final. Não esqueça de curtir e se inscrever. E, se você curte vídeos realmente assustadores, vou deixar um vídeo aqui em cima que é, sem exagero, realmente aterrorizante. Te vejo no próximo vídeo.